Sabe quando você se alavanca? Quando você faz uma compra no cartão de crédito. Você não tirou dinheiro do seu caixa, do seu banco ou do seu investimento de altíssima liquidez para pagar. O dinheiro continua lá. E agora o seu patrimônio cresce no valor deste relógio. Então você se alavancou. O fundo imobiliário, ele pode fazer a mesma coisa para adquirir um imóvel. Mas, Ricardo, não tinha uma regrinha por aí dizendo que o fundo não podia se alavancar? Tinha. Aí veio um novo ordenamento aí falando, olha, até rola, mas isso não está muito claro ainda, não está escrito ali na vírgula certinho, modus operandi, né? O legislador às vezes faz isso, permite algo e se compromete a futuramente doutrinar através de um novo regulamento de como o investidor, o participante do mercado poderá executar aquilo. É o que estamos aguardando em relação à alavancagem. O mercado é criativo, então arrumou um jeito, desde antes, quando era proibido o imobiliário se alavancar, arrumou um jeito dele se alavancar. Ele não podia tomar uma dívida para comprar um imóvel, mas ele poderia comprar um imóvel já carregando uma dívida. Então, no final das contas, ele estava se alavancando da mesma forma. Então, a alavancagem é você comprar algo sem ter o dinheiro total para pagar por aquilo. Por que o fundo imobiliário quer fazer isso, Ricardo? Por que ele compra um imóvel? Pode ser que seja simplesmente por isso. Olha, eu quero comprar, mas não tenho a grana toda agora. Mas, além disso, tem um outro fator importante que eu quero te mostrar nesta planilha muito simples aqui. E olha, pessoal, isso aqui não está emulando uma estrutura completa de um fundo imobiliário. Eu tirei o máximo de elementos possíveis aqui para causar um mínimo de confusão, para que vocês entendam o que é o efeito da alavancagem. A alavancagem permite que o rendimento do fundo imobiliário a ser distribuído através da receita gerada por aquele imóvel que está sendo comprado, ele fique num patamar mais elevado durante um período de tempo. Aqui eu estou simulando a aquisição de um imóvel. Um investidor, pode ser você, pode ser um fundo imobiliário. Nosso exemplo aqui, vamos imaginar que seja um fundo imobiliário, tem 120 milhões de reais para adquirir um imóvel que custa 120 milhões de reais. Este imóvel, ele vai gerar como renda anual ao longo de 12 meses, 12 milhões de reais. Tem um contrato de aluguel lá, 1 milhão de reais por mês, ao longo de 12 meses, 12 milhões de reais. Estou pagando 120 milhões, um cap rate de 10%. Cap rate, renda anual sobre valor do imóvel. Aqui o nosso fundo hipotético tem 1 milhão de cotas. Ou seja, ao longo destes 12 meses, ele vai me gerar o equivalente a R$12 por cota de renda. Eu não estou olhando para nenhum custo do fundo aqui, tá? Taxa de administração, taxa de gestão, nada disso. Por isso que eu chamei de renda. É a renda que o imóvel está gerando. Depois tem os custos para virar a distribuição. Note que no caixa eu tenho zero. Por que eu tenho zero? Eu tinha 120 milhões, comprei um imóvel, gastei tudo na compra do imóvel, fiquei zerado no meu caixa. Por óbvio, eu também não tenho receita a ser aferida por esse caixa, que estaria me remunerando a 80% do CDI, já eu explico por que 80% do CDI. Ou seja, desalavancado vai me gerar R$12 por cota no ano. Se eu alavancar 20%, e aqui eu vou alavancar utilizando uma promessa de pagamento, a gente faz lá um contratinho e eu assumo a obrigação de pagar 20% deste valor, ou seja, 24 milhões de reais, daqui a 18 meses, corrigido pelo IPCA. O que vai sair do meu bolso agora? O que vai sair do caixa do fundo imobiliário que estamos emulando agora? 96 milhões de reais, 80% desse valor. Só que eu vou receber todo o aluguel, os 12 milhões que ele gera por ano. A receita imobiliária vem integralmente para mim a partir do momento que eu comprei, independente da forma de pagamento. Logo, o meu cap rate desta forma é um cap rate alavancado de 12,5%. Receita imobiliária 12 milhões, dividido por valor que eu paguei no imóvel. Por hora eu paguei só 96 milhões. Eu tenho um cap rate alavancado mais alto. Então, primeiro conceito, o cap rate alavancado ele será mais alto que o cap rate desalavancado. A quantidade de cotas do nosso fundo continua a mesma, só que agora eu tenho 24 milhões que me sobraram por enquanto. O que eu vou fazer com esses 24 milhões? Eu vou rodar ali no CDI. O fundo imobiliário é um bichinho que é tributado ali dentro, tudo que não é imobiliário. Então, se eu comprar, por exemplo, uma LFT, ela não é imobiliária, eu vou pagar imposto, né, neste produto. Como eu vou fazer uso deste rendimento todos os meses, eu acabo caindo na alíquota mais elevada. Eu consegui ali um produto que é um pouquinho mais de 100% do CDI, mas depois do imposto virou 80% de CDI para mim. Então, 80% de CDI no ano, aqui eu estou considerando o nível de taxa Selic atual, que é 14,5%.
14,25. Você tem um CDI aí rodando anualmente neste nível de taxa ao redor de 14,15 mais ou menos, 14,10, enfim. E a premissa básica é que a Selic vai ficar parada. Ah, Ricardo, a Selic não vai ficar parada. Eu sei, você sabe, isso daqui é só para você entender o conceito de alavancagem. Então a gente coloca as premissas mais simples possíveis, tá? Agora, a minha receita total, ela não é mais só a receita de aluguel. Por quê? Porque o recurso que estava no caixa me rendeu no ano aqui mais 2 milhões e 700 mil aqui, grosso modo. Minha receita anual subiu para 14 milhões e 700 mil, que por cota dá 14,72. Eu tenho mais dinheiro para distribuir para o cotista. Então, o fundo se alavanca também por isso, porque ele consegue temporariamente inflar o rendimento dele. E aí você já começa a pescar uma primeira lição extremamente importante. Cuidado quando você compara dividendo de um fundo A com dividendo de um fundo B. Ah, é mesmo segmento, tem estratégia parecida, mas se um estiver mais alavancado do que o outro, a estratégia for muito parecida, perfil de ativos muito parecidos, este que está mais alavancado, a depender do tipo de alavancagem, do momento em que esta alavancagem está atravessando, ele deveria gerar um rendimento até maior. Se ele estiver mais alavancado e esta alavancagem já está numa fase mais madura e dependendo dos níveis de taxa, ele pode estar sendo pressionado e aí ele vai gerar um rendimento menor, mas a gente já vai chegar nisso. Fato é que do jeito que está aqui, é uma alavancagem jovem, ela acabou de acontecer. Normalmente no começo, a gente não tem a despesa total dessa alavancagem. Aqui no nosso caso a despesa é zero, porque eu prometi pagar tudo daqui a 18 meses. Eu não tenho nenhuma despesa financeira no meu caixa aqui. Eu inflo temporariamente o rendimento do meu cotista. E é temporariamente, lembre-se, eu prometi pagar daqui a 18 meses. Daqui a 18 meses a conta chega e a gente vai ter que se virar aqui. Então você entendeu o que é e por que um fundo se alavanca. Ele se alavanca porque ele quer comprar um imóvel e não tem dinheiro agora para comprar o imóvel, mas também porque naquele momento ele consegue dar um pumpzinho na renda, né? Um imóvel alavancado gera um rendimento na largada maior e isso brilha o olho do investidor. E eu não estou dizendo aqui que alavancar é a melhor solução sempre, por isso cuidado quando o seu olho brilhar ao ver um rendimento um pouco mais elevado. Então aqui a gente entendeu por que o fundo se alavanca. Vamos continuar na parte prática aqui, que eu vou te mostrar os tipos de alavancagem. Para mostrar os tipos de alavancagem, eu separei 3 fundos imobiliários e aí eu vou abrir o relatório gerencial e tratar em cada um deles. Então, primeiro, eu vou abrir o relatório do VISC aqui. O VISC, que é um fundo de shopping center, gestão 20 Compass. Esse é o relatório de março, tá, pessoal? Ele tem aqui uma informação, ó. Olha as minhas despesas aqui, gente, financeira. Tá vendo aqui que ele tem, ó, obrigações de imóveis a prazo, 532 milhões. Então ele deve 532 milhões. Mas ele tem 289 em caixa. Então a despesa dele futura por aquisição de imóvel, ela é líquida em 242 milhões. Por quê, Ricardo? Ó, porque ele deve 532, mas ele já tem 290 em caixa. Então, de fato, líquida nesta fotografia, ao final de março de 2025, era de 242 milhões. Como é que eu, Ricardo, calculo esse índice de alavancagem? Eu gosto de calcular dividindo o total de despesas que eu tenho, nesse caso aqui, 532 milhões. Vamos voltar para a nossa planilha? Vamos pegar uma planilha nova aqui e guardar esse número. 532 milhões é a despesa. Eu vou pegar ele e vou dividir pelo meu valor investido em imóveis mais caixa. Então, imóveis são 3.836. Eu estou desprezando depois da vírgula. E caixa 289,5. Vou pôr 290, eu já desprezei o depois da vírgula do outro. Aqui eu dou um pumpzinho, sai elas por elas. Somei aqui os dois, né? Então eu vou dividir a minha obrigação pela soma de caixa com o valor de imóveis. Então eu tenho que o LTV, Loan to Value, dívida sobre ativos, é de 13%, grosso modo. É um índice de alavancagem que eu, Ricardo, particularmente considero ok. Então, primeira coisa, índice, o LTV. Como é que o Ricardo calcula? Dívida. E aqui é o saldo devedor, dividido por ativos. O que é que eu considero aqui no ativos? Caixa e imóveis. Tem
Tem fundo imobiliário que quando ele compra um imóvel, o imóvel está dentro de outro FII. Não tem problema, você considera aqui como se fosse imóvel certinho o valor. Os imóveis mais o caixa eu considero aqui como ativo, dívida sobre ativo da ULTV. Então, esse percentual assim, 13, 15%. Passou disso, a gente já começa a observar, né, com um pouquinho mais de atenção. Não estou dizendo que é perigoso, mas você já começa a pesquisar com um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque tão importante quanto o LTV é você entender como é que é a estrutura dessa dívida. Então tá aqui, ó. Ele tem vários CRIs aqui. Então já temos uma maneira de alavancagem, que é através de CRI. Ou seja, quais são os tipos de alavancagem? Você tem o CRI e você tem a promessa. E tem um nome mais chique, eu já vou chegar nela. Então o CRI você estrutura uma dívida. Qual é a característica do CRI? Ele é longo. Ele é bem longo, tá? Olha aqui. A gente está falando de CRI com vencimento em 2034, 2033, 2036, de estruturas que foram feitas lá atrás. O mais curtinho que tem aqui, 2027 e 2029, foram feitos bem lá atrás. Quando eles foram feitos, a gente está falando de 10, 15, 20 anos às vezes. Outro fator importante é olhar a taxa. Qual é a taxa que está sendo utilizada? Qual é o indexador? Aqui chama a atenção mais uma vez o jeito Ricardo de analisar. Eu gosto de casamento entre ativo e passivo. A dívida é um passivo. O meu ativo ele é corrigido pelo quê? A minha receita imobiliária é corrigida pelo quê? Por inflação. Como é que eu caso? Ora, o meu passivo ele tem que crescer por inflação também. Se ele cresce por alguma coisa diferente de inflação, eu agrego um risco na minha análise. É o risco do descasamento de indexadores. Para eu mitigar esse risco, casa-se um indexador. Onde ele tem indexador casado aqui? Na maior dívida, que representa quase 70%, IPCA mais 6,25, mas no Campinas também, IPCA mais 7,65. Então, essas duas dívidas que respondem por praticamente 90% das obrigações, casadinha. Aí você tem uma parte que não tem o casamento perfeito. O CDI e essa outra que é praticamente pré-fixada, porque a TR ali é zero praticamente, né? Então, você fica com a parte pré-fixada. Você pega essa de TR no patamar que tá, olhando para a inflação hoje, é como se fosse, sei lá, uma inflação de IPCA mais 4. Parece uma dívida barata, né? E é de fato, mas você correu risco, porque você descasou o indexador. CDI mais 1,85 não me parece uma dívida cara quando você pensa só no conceito. Para o atual patamar de CDI, aperta. Tá vendo o descasamento de indexador aí? Só que ela representa só 7% de todo o passivo de obrigações por aquisições do VISC. Então veja, a gente aqui viu o primeiro tipo e já vimos os pontos de atenção, tá vendo? Tipos, pontos de atenção. Tipo, CRI, ponto de atenção. Prazo, tipo do indexador, se é inflação ou se é juro ou se é pré-fixado. Eu prefiro sempre casado com ativo, ou seja, ter inflação no indexador da dívida. E a gente tentar entender como é que está esse prazo. Neste caso aqui, essa dívida ela já onera o resultado do fundo. Olha aqui, ó. Ele coloca um gráfico dizendo em 2025 nós vamos pagar 38 milhões referente a principal, devolução de principal, e 43 milhões a serviço de juros da dívida. O juro, ele pode ser pago com o resultado imobiliário do fundo. O fundo recebeu os aluguéis, antes de distribuir para o cotista, paga-se os juros dessa dívida e aí o que sobrou você distribui para o cotista. Fora todas as outras despesas do fundo. Porque lembra qual é a regra de distribuição? Você pode utilizar no máximo 5% do resultado do seu fundo. O fundo gerou 20 milhões. Ele tem a obrigação de distribuir no mínimo 95% desses 20 milhões. Este 5% ele pode reter. E a partir do momento que ele reteve, ele pode reformar um imóvel, ele pode comprar um ativo novo, ou ele pode pagar o principal. Ricardo, e se esse recurso que o fundo tem não for suficiente para pagar o principal? Ele não pode mesmo usar o resultado? Para usar o resultado, ele tem que chamar uma assembleia de cotistas e aprovar com os cotistas. Isso é quórum qualificado. 25% das cotas emitidas devem aprovar. A assembleia é soberana. A assembleia pode dar este waiver, esta benesse para o gestor. Ou ele tem que fazer uma emissão de cotas. Ele capta recurso e aí com dinheiro novo ele vai e paga essa dívida. Vamos dar uma olhadinha agora no GARI. Por que eu trouxe o GARI aqui? Porque o GARI, ele também tem obrigações a partir de CRIs. Então a gente está olhando esse primeiro tipo ainda aqui, ó, CRI. Mas o GARI faz algo muito interessante na minha leitura. Ele busca o pleno casamento da estrutura de dívida com as receitas do fundo. Tanto é que ele fala aqui, ó, estruturação de CRIs casadas, com os contratos. Ele tem um contrato atípico.
Contrato atípico, lembra? O prazo é longo, ele é corrigido pela inflação, as partes abrem mão de renegociar o contrato no meio do caminho, então você tem uma baita de uma previsibilidade de renda, as multas são altíssimas, aí ele tem uma dívida que está casada com esse contrato, ou seja, ela tem o mesmo prazo do contrato, tem uma taxa de remuneração que é inferior ao cap rate de aquisição, então é por isso que ela é benéfica para o fundo, a taxa do CRI inferior ao cap rate da operação. O cap rate foi 10, ele fez um CRI e IPCA mais 6,5. O aluguel do imóvel vai ser corrigido sempre por IPCA. A taxa, que é 6,5, mais o IPCA de todo ano. O prazo está casado. Ele casou indexador, ele casou prazo e a remuneração da dívida é menor do que o cap da receita. Esse é um tipo de dívida que está muito casadinha, muito alinhada com o interesse do fundo. O GARI ainda tem uma posição mais confortável. Note que ele tem caixa nesta fotografia, relatório de fevereiro de 25, suficiente para 10 anos de obrigação do fundo. O que está no caixa dele já cobre os próximos 10 anos de obrigações financeiras, que é um conforto bem grande para o gestor poder conduzir aí a vida do fundo. Então aqui a gente viu mais uma vez a alavancagem do tipo CRI, mas diferente lá do VISC, onde tinha uma parte que estava bem casada, mas tinha uma parte ali que você tinha um descasamento de indexador. Aqui tudo casado, casado em prazo, casado em taxa. Casar dívida de shopping em prazo é mais difícil, né? Os contratos das lojas são menores. Então, nesse ponto, a gente até passa o pano em relação a fundo de shopping. E falando em fundo de shopping, vamos para o nosso terceiro exemplo, XP Malls. O XP Malls, ele tem os dois tipos aqui, o CRI e a promessa. Eu vou começar pelo CRI porque é mais fácil. Aqui estão as dívidas, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil. A parte de CRI dele, né? O que ele deve de CRI tá aqui, ó. São 4 operações de CRI, aí tem os valores aqui, ó, 153, 163, 178, 59 milhões. Tenho 500 milhões aqui, grosso modo. A maior parte aqui, super casadinha no indexador, né, ó, PCA de indexador, taxas mais salgadinhas, PCA mais 7 e vencimentos longos. Isso aqui não nasceu hoje, essa dívida. E ainda tem um prazo razoável, né, 2033 tá longe, essas duas últimas 2036. Tem uma só descasadinha aqui, mas ela é justamente a menor, de 58 milhões. E aqui embaixo um fator importante. Este gráfico ele mostra aqui o fluxo de amortização. Então lembra, juro transita no resultado e ele paga o juro. Depois, o que sobrou ele distribui para o cotista. Agora, a amortização ele não pode transitar ali. Lembra, ele tem que pegar os 5%. Essa linha vermelha, ele olha os últimos 12 meses. Qual foi o resultado? E se eu travar 5%, falar 5% eu não vou distribuir, eu vou segurar. Com este 5% dos últimos 12 meses, se ele mantiver isso nos próximos 12 meses, todos os anos, ele consegue, em 2025, tá coberto, sem problema. Em 2026, tá coberto, não tem problema. Em 2027, tá coberto, não tem problema. Só lá em 2028, um pedacinho fica descoberto. Isso dá muito conforto para a gestão. Não tem essa pressão de onde eu vou tirar dinheiro para pagar a amortização. Ela não tem. Retendo ali 5% do resultado, ela resolve isso. A amortização de CRI que ele tem, o juro transita no resultado. Tá resolvido, tá endereçado. A amortização, ele vai tirando aqui desses 5% do resultado que ele pode reter até o final de 27 isso está endereçado. Até meados de 28 isso está endereçado, né? Diria que lá para o final de 28 é que você começa efetivamente a ter que observar se este resultado cresceu a ponto de satisfazer este valor aqui. Isso tem que ser acompanhado todos os meses, tá, turma? Mas o XPML não tem só CRI, ele tem promessa de pagamento. Lembra que eu falei que tem dois tipos de alavancagem? Você tem a promessa de pagamento. O que é a promessa de pagamento? Lembra da nossa planilha, do exemplo? Comprei um imóvel e prometi que ia pagar um pedaço mais para frente. A gente faz lá um termo de venda e compra de imóvel e eu lá digo, olha, eu comprador vou pagar X à vista e o restante eu me comprometo a pagar em 2 parcelas anuais, 12, 24 meses, corrigido por CDI ou corrigido por inflação. A gente combina. Desta forma, a XP Malls adquiriu muitos imóveis recentemente. O portfólio da Sim, ele fez isso, Jundiaí Shopping tem um pedaço assim. Recentemente, inclusive, Pátio Higienópolis tem também. Inclusive, neste relatório, ele não cita Pátio Higienópolis, porque esse relatório é o de março, ele é anterior
anterior ao fato relevante que comunicou a compra de fração de 10,04% do Pátio Higienópolis, tá? Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Eu tenho 648 milhões em caixa, aí eu tenho que pagar 63% da parcela da promessa de pagamento do Jundiaí, tenho que pagar 630 milhões da parcela do portfólio da Sim que eu comprei, parcela do Praia de Belas. Quando eu terminar 2025, meu caixa vai estar negativo em 62 milhões. Ou seja, ele tem até o final do ano para poder endereçar alternativas, porque ele não vai chegar com caixa negativo, não tem como, né, gente? Tem que pagar a dívida, né? Então ele vai poder securitizar seus recebíveis e aí é se alavancar mais, só que é se alavancar mais via CRI. Qual é a diferença básica entre promessa de pagamento e CRI? Na promessa de pagamento, o meu prazo é mais curto. Ele comprou esse portfólio da Sim em 2024. Olha aí a parcela já chegando aqui em 2025. Lembra dos CRIs? 2033, 2036. Característica do endividamento por CRI é essa, você tem prazos mais largos. Na promessa de pagamento, prazos mais curtos. Por quê? Porque o custo é muito pequenininho. Normalmente na promessa de pagamento você fala, eu vou corrigir por inflação. Inflação puro, é como se fosse IPCA mais zero. Melhor que isso só de Bárbara Filho. Então, a promessa de pagamento tem um custo mais legal, só que ela pressiona o caixa do fundo mais cedo. Por quê? Porque é curto, né? Não tem almoço grátis no mercado. O cara não vai financiar para você uma compra de um portfólio de shopping por 20 anos e falar, vai me pagando aí, só repondo a inflação. Não dá, né, gente? Todo mundo tem que ganhar dinheiro no mercado, né? Com esses 630 milhões, por exemplo, o gestor pode trocar. Ele cria um recebível, o lastro, inclusive, já está pronto, tem essa promessa de pagamento, 5, 10, 15 anos, e aí ele ganha mais tempo, porque ele não vai ter que desencaixar 630 milhões do seu caixa de uma vez. Aí, pro ano que vem, ele coloca aqui, ó, já tem Jundiaí Shopping, tem parcela do Pátio Higienópolis que tem que ser complementada aqui. Promessa de pagamento é assim, ó, o horizonte curtinho, até 2027 tá tudo aqui, ó. Então, mais uma vez, promessa de pagamento, horizonte mais curto, custo mais baixo. CRI. Um horizonte de pagamento bem mais longo, então, ufa, você não pressiona tanto o teu caixa ali no curtíssimo prazo, só que custa mais caro essa dívida. O XP Malls tem os dois modelos. Já fiz vídeo aqui no canal recente, tratando da situação do XP Malls. Então, você tá chegando pela primeira vez no canal, pô, Ricardo, e essa dívida, você acha que é preocupante ou não? Já vou te tranquilizar, para mim, plenamente endereçável. O fundo tem quase 7 bi de ativo, tranquilo. Mas eu fiz um vídeo tratando exclusivamente disso, tá aí no canal para vocês. Ponto de atenção então, olhe o LTV, veja se você tem mais promessa de pagamento, e se você tem promessa de pagamento, veja qual é esse cronograma, se ele vai pressionar o teu caixa muito ali no curtíssimo prazo, nos próximos meses, e qual é a capacidade que o gestor tem de endereçar aquilo, se ele tem caixa para fazer frente, se os imóveis que ele tem são bons imóveis, imóveis líquidos, que ele teoricamente conseguiria vender um pedaço mais rapidamente e fazer frente a isso, se ele está em condições de emitir cotas hoje, ele pode simplesmente fazer uma emissão de cotas, mas a gente sabe que o mercado não gosta de emissão de cotas abaixo do patrimonial, então o ideal é que a cota de mercado esteja acima de patrimonial para ele poder fazer emissão de cotas. Não é o caso, por exemplo, hoje dos fundos que nós tratamos aqui, nem XP Malls, nem VISC, nem GARI estão nesse nível de precificação de mercado para poder chamar uma emissão. E quando a gente falar de CRI, prazo, indexador, se está casado ou não, e como isso está pressionando o teu caixa, tanto juros quanto amortização. Lembrando que juros transita no resultado e amortização não, então você precisa ter o caixa ou aquele 5% do resultado que você pode reter para fazer frente a essa amortização. Lembre-se que normalmente o CRI, no começo dele, você ganha até um prazo sem pagar juros e amortização. É normal, quando o CRI nasce, 6 meses, 1 ano, você tá mais tranquilo. Ou você paga só juros, ou às vezes nem juros paga nesse período, e aí depois você tem que fazer frente a todo o pagamento da dívida. Coloque aí nos comentários para mim, eu quero saber quais são os fundos imobiliários desses que eu citei aqui, que você tem na sua carteira, quais são os fundos que você tem que estão alavancados e estão aí chamando sua atenção. Você já tinha visto alavancagem com esse nível de profundidade na sua carteira? Lembrando que estamos em vias de comemorar mais um aniversário da Finclass, que é a melhor época do ano para você assinar a Finclass e se juntar aos assinantes para desfrutar de tudo aquilo que a gente oferece na plataforma. Você tem um monte de aula só com fera de mercado, tem as carteiras recomendadas pelos analistas da Finclass. Quer saber quais são os fundos imobiliários que eu recomendo? Quer saber se algum destes aqui estão na carteira recomendada? Acesse o link que a gente colocou na descrição, entre na lista de espera e se junte aos assinantes da Finclass. No comentário eu quero saber que fundo imobiliário alavancado você quer que eu traga aqui
aqui no vídeo para falar exclusivamente desse fundo. Combinado? Vamos fazer isso? Coloca aí nos comentários qual fundo alavancado você quer que eu venha aqui falar especificamente do fundo e da alavancagem do fundo, pra gente pegar e tratar exclusivamente de um FII escolhido por vocês. O like não é tributado. Tenho certeza que esse vídeo merece o seu like. Se inscreva no canal para receber as notificações de próximos vídeos. Eu te vejo no próximo conteúdo de fundos imobiliários. Um abraço, até a próxima.